Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no Ninutri Podcast com a nossa convidada Beatriz De Biasi. Hoje a gente vai falar sobre estratégias nutricionais para a corrida. Eu me chamo Letícia. Eu me chamo Eduardo. E, Eu me a... chamo Beatriz. e agora, Bea, se tu quiser começar se apresentando, contando um pouquinho sobre a tua trajetória na nutrição, como que tu começou, onde que tu tá atuando hoje, quais as especializações que tu fez. Mas assim, eu me formei na UFSC, né, em 2025, do ano passado. Me formei em março ali. E desde o início da graduação, comecei a me interessar bastante pela parte esportiva, assim, né? Então eu participei de vários projetos dentro da universidade mesmo, focados em nutrição esportiva. Na verdade mesmo, eu decidi cursar nutrição pensando mais na área do vegetarianismo, só que aí, conforme foi passando, né, a graduação, eu fui me interessando mais pela parte esportiva, mas ainda seguindo nessa linha também vegetariana, assim, que são dois tópicos que eu curto bastante. Então, acho que foi em 2021 que eu entrei no GENEF, que é o grupo de nutrição esportiva da UFSC ali, que é coordenada pela professora Fernanda e pelo professor Ricardo, da parte da educação física. E ali eu comecei a me apaixonar ainda mais, assim, sabe, pela área. É uma área que realmente está crescendo muito atualmente. Também participei ali dos ambulatórios que existiam na época. Hoje o ambulatório de nutrição esportiva especificamente está parado, mas eu acredito que futuramente ele vai voltar ainda. Então, eu acabei aprendendo bastante, assim, tanto de forma prática quanto de forma mais embasada nas pesquisas, né, teórica mesmo. E aí, o meu TCC também foi 100% voltado para a nutrição esportiva, então ele foi voltado para a parte do esporte, do futebol, quer dizer, desculpa. E aí a gente ele era um braço de um ensaio clínico, de um projeto de mestrado também da professora Fernanda. Então, assim, basicamente, todo o meu estudo durante a graduação foi indo nessa linha. E aí, depois que eu me formei, eu já comecei a atuar bastante com praticantes de atividade física e entrei como nutricionista de uma assessoria de corrida que eu já participava como aluna. E aí, o treinador, eu iniciei, assim, a assessoria quando eu estava na graduação ainda. E desde sempre ele falava, quando se formar, tu vai ser nossa Nutri, tu vai ser nossa Nutri. Dito e feito, né? Entrei aí como nutricionista da LEP, que é uma assessoria de corrida aí da Grande Florianópolis. E aí, atualmente, eu estou inscrita, então, numa pós-graduação da Universidade Católica, junto com a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, que vai iniciar esse ano ainda. Então, as aulas não começaram, mas logo que eu me formei, eu também entrei numa mentoria para nutricionistas, né, focado mais na parte clínica, tanto na parte teórica da clínica, quanto também na gestão de negócios, parte financeira, que também é bem importante, né, quando a gente se forma e fica um pouco perdido. Então, tem ajudado bastante, assim. Ah, legal, Bia. Eu vejo que muita gente que está entrando agora no curso de nutrição, essa leva de alunos que entraram agora no início de 2026, eu vejo que muita gente tem interesse na área esportiva. Então, se você pudesse dar alguns conselhos para o pessoal que está entrando, o pessoal que tem interesse na área esportiva, você já passou por toda a graduação, desde o começo, desde 2021, se engajando com coisa da nutrição esportiva, o que você daria de conselho para quem está entrando agora? Olha, eu acho que o maior conselho é estudar bastante, porque atualmente a parte esportiva ela tem crescido muito, né? O que é ótimo, assim, a gente precisa cada vez mais de estudos, a gente precisa realmente torcer para que a ciência evolua nesse campo, né? E o Brasil, ele é um país bem forte nessa área também de pesquisa. Só que hoje em dia a gente tem as redes sociais, né, que em todas as áreas da nutrição acaba de alguma forma afetando um pouco. Mas eu acredito que na parte esportiva, por existir essa indústria muito grande voltada para a suplementação, a gente precisa ter na ponta da língua quando um paciente vem
questionar alguma coisa. Claro, nem sempre a gente vai saber responder, mas é importante que a gente vá atrás dessas informações, porque existe muita besteira mesmo, sabe, em rede social, querendo realmente promover suplementação, vender suplemento, porque essa indústria é uma indústria que move bilhões, né? E, inclusive, esse ano, eu fui num evento da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, que era um congresso, e esse congresso foi o primeiro congresso que eu vi que não tinha patrocínio de suplementação. Assim, existiam, olha, foram uns 3 patrocinadores, assim, que não era bem patrocinador, eram apoiadores. E acho que vocês já foram, né, em algum congresso de nutrição, sempre tem muito stand de suplemento, assim. Então, também é importante a gente saber onde buscar essas informações, né? E nos congressos certos. Então, é bem importante estudar bastante e sempre se basear em evidências, né? Sempre. Esse é o principal, assim. Sim, essa questão de congresso é realmente bem importante. É pertinente ver os congressos que visam não ter um conflito de interesses, né, com patrocínio e tal. Tanto que agora em maio vai ter o Combran e muita gente na universidade se mobilizou, e vai muita gente no Combran, nós dois inclusos. E é um congresso que tem bastante gente animada e esperando para ver como vai ser. Mas você comentou que você está trabalhando na LEP agora, né? Ela já fez parte da LEP, eu tenho amigos que é professor da LEP também. Então, eu queria que você contasse pra gente como que é a experiência de trabalhar em uma assessoria esportiva, de corrida. Eu não sei se tu chegou a trabalhar com atendimento individual, clínico, mas se sim, quais seriam as diferenças principais entre essas duas áreas e como é de fato trabalhar com o pessoal da assessoria. Nossa, a experiência está sendo incrível, na verdade, porque por já ser aluna da LEP, eu tenho um carinho muito grande pela assessoria. Eu entrei em 2023, eu acho, na assessoria 2. Eu já faz alguns anos que eu estou na assessoria. E eu já tinha um carinho grande pelos profissionais, né, que atuam ali. E agora ser colega deles é uma honra, assim. E a assessoria da LEP, em específico, ela atende tanto um público que está buscando mais saúde, mais qualidade de vida, quanto também pessoas que realmente estão treinando para ter uma performance melhor na corrida, né, de forma um pouco mais séria. Atualmente, eu acho que a gente não está com nenhum atleta, tá? Profissional na LEP, mas existem pessoas que treinam de uma forma bem séria, né? Então, o legal, assim, de trabalhar na LEP é que você tem uma gama, assim, bem diferente de públicos, né? Tanto pessoas bem jovens, quanto pessoas um pouco mais velhas. Então, é legal ter essa experiência, assim, dentro da assessoria. Eu já trabalhei com a LEP em grupo, né? Então, fazendo roda de conversa, por exemplo, organizando café da manhã para o pessoal pós-prova. E aí, nesse café da manhã, por exemplo, eu expliquei para eles por que eu escolhi aqueles alimentos, né? Qual que é a importância de cada alimento, por exemplo, essa fonte de proteína depois de uma prova, ou essa fonte de carboidrato combinado com a proteína, por que é importante a gente comer isso depois, essa educação alimentar e nutricional mesmo. E aí, é dessa forma mais coletiva, né, que eu consegui trabalhar, e também eu faço os atendimentos individuais. Então, os alunos da LEP, eles têm alguns benefícios em relação a valor de consulta comigo, e aí eu faço esses atendimentos presenciais e online, né, com esses alunos, para a gente focar tanto nos objetivos da corrida, quanto também qualidade de vida, né, que é o principal, acima de tudo. Então, eu tenho trabalhado dessas duas formas, assim, e tem sido muito rico mesmo, porque o pessoal que chega são sempre pessoas muito queridas, assim, a gente sempre tem uma troca muito legal, e é legal também porque eu encontro depois eles nos treinos, né, a gente acaba conversando também fora do consultório, então é muito interessante, assim. Ai, que legal, Bea. Eu lembro que quando eu fazia parte, realmente era uma comunidade, assim, né? Todo mundo se ajudava, conversava e tinha os eventos. E puxando esse gancho da roda de conversa que tu falou que fez com eles,
conseguiria explicar pra gente um pouquinho qual que é o papel de cada macronutriente, então os carboidratos, proteínas, lipídios, na corrida e em como que a gente encaixa eles? A gente vê muito sobre pré-treino, pós-treino, isso faz sentido na corrida também? Gel de carboidrato. Tudo isso. Então, se tu puder explicar pra gente para entender um pouquinho melhor. Não, Fai, com certeza, né? Assim, os macronutrientes, na verdade, a gente fala muito de carboidratos, proteínas, lipídios, né? De uma forma muito separada. Só que quando a gente pensa numa alimentação, numa matriz alimentar, a gente sempre precisa lembrar de que esses macronutrientes, eles vão estar, a maioria dos alimentos vão possuir os 3 macronutrientes presentes nessa matriz, né? O que é muito legal, é muito interessante, porque a gente tem essa sinergia ali também dos nutrientes quando a gente tem a matriz alimentar. E aí, pensando em objetivos, né? Então, para que serviria o carboidrato, a proteína? De forma geral, se a gente fosse generalizar, assim, né? Os carboidratos, eles vão ser a principal fonte de energia, né? Pensando na corrida. Então, muita gente vem para o consultório, na maioria das vezes, com um pouco de medo de consumir mais carboidratos, né? A gente tem essa coisa da carbofobia aí, que é bem disseminada nas redes sociais. Só que é muito interessante que quando o corredor ele vem para o consultório e começa a consumir mais carboidrato, ele realmente consegue fazer um treino mais forte, né? Isso não necessariamente você comer mais carboidrato vai fazer com que você ganhe peso, porque o seu treino ele vai ser de fato mais forte, você vai gastar mais energia. E assim, é bem importante, né? Essa questão da educação nutricional dentro do consultório para conscientizar mesmo da importância desses carboidratos. Então, eles vão ser importantes tanto antes do exercício físico, para dar essa energia antes de praticar o esporte, quanto depois também para a recuperação muscular. E aí as proteínas também entram, né, nessa questão da recuperação muscular, pensando em evitar dores tardias, né, dores musculares tardias, realmente estimular a síntese muscular, né? Claro que na corrida a gente não tem tanto esse objetivo de estimular assim, ganho de massa muscular, né? Essa síntese proteica. Mas ela também pode, a corrida é um exercício físico e também pode acabar estimulando, assim, de forma geral. Então, as proteínas e os carboidratos, eu diria que são os nutrientes principais ali, quando a gente pensa no pós e pré-treino, né? E, claro, as gorduras, elas são importantes dentro da dieta, tanto de um atleta quanto de uma pessoa que só é praticante de atividade física, mas ela vai entrar daí em outros momentos. Por exemplo, a gente tem que evitar esse consumo de gorduras antes do treino. Por quê? Porque a gente tende a demorar mais para digerir essa gordura, né? E aí, a pessoa, se for comer a gordura antes de correr, de praticar o seu exercício, pode sentir um desconforto gastrointestinal. Então, a gente tenta dar uma evitada, mas sim, a gente coloca em outros momentos estratégicos do seu dia, né? Não sei se eu respondi a pergunta certinho. Respondeu sim, com certeza. E até seguindo nessa lógica, hoje em dia a corrida tá bem alta, né? E parece que se tu quer correr, tu tem que ter o relógio, tu tem que ter o óculos, tu tem que ter o tênis, tem que ter tudo. E isso entra também na parte de suplementação, né? Que muitas pessoas às vezes saem para correr e levam o seu gel ou acabam consumindo a creatina. Tem alguma indicação que tu dá em relação a isso? Todo mundo que corre é obrigada a fazer esse tipo de suplementação? Uhum. Olha, não tem necessidade. Suplementação eu digo sempre que é a cereja do bolo. Muita gente chega no consultório já querendo suplementar, já querendo consumir gel, consumir betalanina, e inclusive suplementos que não fazem nem sentido para a corrida, porque cada esporte tem uma especificidade e os suplementos eles vão entrar de forma estratégica para essas especificidades. Então, não é qualquer esporte que a gente vai precisar de um suplemento específico. Por exemplo, a creatina para a corrida, assim, fisiologicamente ela não faz tanto sentido, sabe? Então, é um exemplo, tá? De um suplemento que daí não entraria e não faria tanto sentido. Mas, claro, muitas vezes a pessoa também, além
da corrida faz uma musculação, que daí já faria um sentido, né? Teria mais uma recomendação para o uso da creatina. Mas, assim, quando a gente pensa numa performance de exercício físico, numa boa recuperação, numa boa qualidade de vida, a gente precisa, primeiro de tudo, focar no alimento, né? Porque, na verdade, o alimento é o objeto de trabalho do nutricionista. E se a gente não começa com essa base, não tem por que a gente colocar o suplemento. Então, realmente, o suplemento é aquela cerejinha lá, quando tá tudo, assim, tintim por tintim, a gente bota o suplemento. Existem casos que, por exemplo, a pessoa não consegue atingir a meta proteica do dia. Ok, a gente bota uma suplementação ali de whey protein, por exemplo, ou de uma proteína vegetal. Ok, daí faz sentido, assim, né, para poder facilitar a rotina da pessoa. Pensando em gel de carboidrato, eletrólitos, é muito engraçado porque eu, particularmente, acho os eletrólitos um suplemento show, legal. Ainda, hoje em dia tem algumas marcas que têm uma clean label, assim, né, com menos ingredientes. Só que o que muita gente não sabe é que quando você consome uma refeição completa, então depois do treino, treinei e vou comer ali o meu pós-treino, né, uma fruta, alguma coisa assim, junto com uma proteína, você não tem necessidade de junto tomar os eletrólitos, porque aquela refeição já possui eletrólitos, né, de forma natural no alimento. Então, quando a gente toma eletrólito, o objetivo é fazer com que aquela água ela fique mais retida no corpo e realmente te hidrate, né, e você repõe alguns sais minerais. Só que esses alimentos eles já vão ter por si só de forma natural. E aí a pessoa não tem necessidade de tomar mais esses eletrólitos, que é, querendo ou não, um alimento industrializado. A gente não quer que a pessoa fique sempre consumindo esses alimentos industrializados. Então, eu falo tudo isso por quê? Porque muitas vezes a pessoa coloca o suplemento na frente antes mesmo de olhar se o básico dela está dando certo, né? O caso do gel, ele também é um suplemento bem interessante para os corredores, principalmente quando a gente pensa no exercício que ultrapassa 1 hora de duração, a gente precisa repor, né, esses estoques aí de energia, mas a gente não precisa necessariamente usar o gel, a gente pode usar um alimento mesmo também, por exemplo, banana passa, poderia usar, eu tenho alguns pacientes do triatlon, por exemplo, que daí na bike, a bike ela é uma modalidade que tu consegue comer melhor pela própria posição, né, um pouco mais confortável. Então, tem um paciente que leva bisnaguinha com doce de leite, que leva bisnaguinha com geleia, sanduíche, que leva jujuba, né, mesmo assim. Então, não necessariamente você precisa usar o gel, poderia incluir alimentos também. Né? Então, em relação à suplementação, ela é mais a cereja do bolo. A gente consegue fazer tudo com base nos alimentos de verdade, assim, né? Uma alimentação mais in natura. Ah, sim, muito bom. Foi uma resposta bem, bem completa sobre o tema. Suplementação, muita gente acaba se confundindo com questão de esporte a esporte, ainda mais por conta de rede social, né? Se a pessoa gosta de corrida, gosta de, sei lá, nadar, musculação, ela acaba sendo bombardeada em rede social com marca X, Y, Z de suplemento, onde você ganha um cupom de 10% se você usar o nome de tal influenciador. E muita gente acaba pensando que para realmente o seu treino ter algum efeito ou maximizar o seu treino, você necessita usar suplemento A, B ou C. Então, realmente... A frase que você soltou foi perfeita, que suplementação é a cereja do bolo. Não pode você pensar na cereja do bolo sem ter a base do bolo pronta. Então, realmente uma frase muito, muito boa para ilustrar o que está acontecendo. E já puxando esse gancho, então, de eletrólito, né, que você comentou sobre reposição de eletrólito e tal, é que eletrólito e hidratação são dois temas que acabam ficando muito em alta, ainda mais nesse meio do endurance, da corrida, do triatlon, enfim. E mesmo que você já tenha explicado um pouco sobre como você utiliza e qual o papel desses eletrólitos, queria que você reforçasse um pouquinho para a gente como são as estratégias de reposição de eletrólitos e hidratação, principalmente visando algumas provas mais longas, né? Muita gente gosta de fazer maratona, até talvez um caso mais extremo no Ironman da vida.
Como é que você Uhum. usaria esse tipo de reposição de hidratação de eletrólitos? Então, a reposição de eletrólitos, principalmente para essas provas mais longas, né, elas, ela é necessária sim, né? Mas o que acontece? Primeiro, tem a questão dos alimentos, que vão ter uma quantidade ali de sais minerais, né? Então, já vai servir como um certo eletrólito. Mas também, quando a gente pensa em provas mais longas, aí o buraco é mais embaixo. Daí a gente precisa realmente fazer cálculos específicos, né? Tanto pela perda, então, perda hídrica, o que eu recomendo para esses atletas? A maioria deles se pesa antes e depois de um treino, tá? Para a gente realmente conseguir calcular quanto que ele perde de água durante aquele treino. Depois que ele se pesa e faz essa, me envia, por exemplo, né, o quanto de água ele perdeu, a gente consegue calcular quanto que ele precisa repor também, né? E aí, a partir disso, a gente começa a calcular tanto por hora, né, esse uso de eletrólitos, quanto pela perda hídrica. Então, é algo muito individualizado para cada paciente. E aí, isso eu falo de atleta, de praticante de atividade física, né, enfim, não necessariamente atleta profissional, mas que realmente faz essas provas um pouco mais longas. Quando a gente fala de provas de 5 quilômetros, né, a pessoa pode correr de uma forma mais intensa, assim, né, então, e acabar perdendo bastante também. Desculpa, só um minuto. Vocês estão ouvindo um barulho? Não. Não? Tá, porque tem uma campanha tocando aqui. Eu não sei se vocês estavam escutando. Então, assim, para esses atletas que correm provas de mais curta distância, não necessariamente o eletrólito ele vai fazer sentido ali, sabe? Porque a perda de suor não vai ser tão grande. Claro, o suor ele também depende tanto da intensidade quanto da duração do treino, também da particularidade da pessoa, algumas pessoas com mais, outras menos. Então, por isso que é algo bem individualizado. E aí, quando também a gente fala de hidratação, eu sempre recomendo que durante o treino, durante os treinos antes da prova, o paciente ele treine o seu intestino tanto para o consumo de géis quanto para o consumo de água. Então, a cada pelo menos 15, 20 minutos, ele consuma ali 150 ml de água durante os seus treinos, para que ele vá se reidratando e também vá treinando isso para o dia da prova. Porque uma coisa é assim, a regra número 1 é nunca fazer algo no dia de prova que você não tenha testado antes, né? Então, essa questão da hidratação também precisa ser treinada, né? E aí eu dou esse tipo de recomendação, mas é sempre muito individualizado, sabe? Ai, perfeito, Bea. Foi muito boa a tua fala. E realmente, no dia da prova, além de todo o nervosismo, né, fazer uma coisa diferente pode não dar muito certo. E seguindo nessa lógica, quais são as principais estratégias que tu usa para os corredores, tanto os amadores como os atletas, mas tem diferença no dia que corre, no dia que não corre? O que que tu busca fazer para os teus pacientes? Tu diz como uma dieta geral, assim? Ou... Isso, no geral, na Tá. alimentação do dia a dia mesmo. Uhum. Então, pensando na corrida, eu sempre vou buscar, né, principalmente ali uma meta de carboidratos. Tanto pensando nos dias de treino e os dias de que a pessoa não está treinando. Depende muito também da rotina da pessoa, né? Então, todo plano ele é sempre baseado no que realmente é factível para a pessoa fazer. Porque não adianta eu seguir super a recomendação ali que está no guideline, mas a pessoa chega para mim e fala, olha, para mim é impossível fazer isso, né? Então, a gente precisa levar muito em consideração essa individualidade. Mas o consumo de carboidrato é sempre uma das primeiras coisas que eu tento avaliar. O consumo de energia também, porque conforme os treinos vão ficando mais intensos, né, a gente precisa realmente que a alimentação ela vai te ajudar a prevenir lesões, ela vai te ajudar a manter a tua imunidade, né, estável ali, que a tua imunidade fique alta, porque se o atleta, o praticante, ele fica
doente, ele para de treinar, né? Então isso acaba afetando também para o dia da prova. Pensando também em recuperação muscular, aumento da performance, tudo que eu também já tinha comentado antes. Então, primeiro de tudo, é avaliar esse gasto energético e também já com foco nos carboidratos. Para dias normais, né, da rotina, eu não costumo fazer planos que tenham diferenças para dias que treino e não treino. Por quê? Primeiro que às vezes não é prático para a pessoa, mas existem pessoas que gostam e daí a gente aplica isso, tá? Então também individualidade, mas de forma geral eu faço um balanço mais semanal, sabe? Então eu levo em consideração toda a semana dessa pessoa, os dias que o gasto energético dos dias que treina, que não treina, faço uma média e com base nisso eu monto um plano que vai ser esse plano mais numa média semanal mesmo. Para dias pré-prova, eu gosto muito de fazer esse carb load. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é esse aumento de carboidrato nos dias anteriores da prova. Então, dependendo também do nível desse praticante, se ele realmente está buscando fazer um tempo específico, está realmente indo competir, a gente faz até, assim, inicia em até 72 horas antes, sabe? E aí a gente aumenta bastante esse consumo de carboidrato nesses dias anteriores para que ele chegue no dia da corrida com bastante energia de sobra ali para dar o máximo, né? E realmente faz muita diferença, muita mesmo. E aí do dia pós-prova, geralmente eu falo para o pessoal relaxar, mas focar muito na hidratação, né? E também consumir uma boa quantidade de carboidratos e proteínas, porque o carboidrato pós-prova também vai ser importante para essa recuperação. E também porque ele vai correr, muito provavelmente na semana seguinte ele já vai voltar a treinar de novo, né? Porque a vida continua. Então, a gente precisa, claro, descansar, mas também focar bastante nessa recuperação depois. Sim, e essa questão desse cardio load que você comentou, é um negócio que chama muita atenção em rede social, quando você vê alguns corredores mais avançados se preparando para correr meia maratona, uma maratona. É comum o pessoal comer, tipo, muita coisa gostosa, tipo pão com Nutella, essas coisas que o pessoal fica tipo, caraca, eu posso comer isso, sabe? Macarrão. Aham. E, e já puxando isso pro gancho para a próxima pergunta, seria, tipo, você nota alguma diferença entre planejamento de estratégias para corredores que estão iniciando ali nas primeiras corridas, para um pessoal que é mais avançado, que compete em provas maiores? Como é que você aborda esses dois públicos de maneira diferente? Então, depende muito também do nível de motivação das pessoas, porque assim, às vezes a pessoa ela pode estar fazendo sua primeira prova de 5 quilômetros, mas ela está muito motivada com aquilo. E aí, eu trato ela como uma atleta também, né? Porque ela está indo fazer a prova, pode ser iniciante, mas assim, ela está indo motivada em fazer o seu melhor, então a gente também pode tratar ela dessa forma, assim, né? E eu acho muito legal a pessoa realmente estar engajada com a questão do esporte, né? Porque o esporte, cara, sou meio suspeita para falar, mas eu acho, assim, uma coisa incrível. Então, ver uma pessoa com brilho no olhar, assim, de realmente... Pode ser uma prova pequena, né? Primeira vez fazendo, mas tá com aquele brilho no olhar, então a gente já abraça isso, né? E motiva realmente a fazer a prova da melhor forma. Mas então depende muito do perfil da pessoa. Quando a gente fala de atleta, eu atendo alguns atletas de triatlon, eu não atendo atletas que são só corredores. Eu atendo praticantes de corrida, né? Mas atleta profissional, eu atendo mais do jiu-jitsu, do surf e do triatlon. E aí a gente precisa ser muito, 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 muito específico, assim. Por quê? O atleta mesmo, a pessoa que trabalha com o esporte, vive disso, vai viajar, por exemplo. Nessa viagem, ela precisa saber o que ela vai conseguir comer. Então, eu preciso saber o que ela vai encontrar no hotel que ela vai estar dormindo ou no mercado próximo de onde ela vai se hospedar. Preciso entender as marcas, porque às vezes a pessoa vai viajar para outro país para fazer aquele esporte.
Tem que pensar também no fuso horário, porque ela vai chegar, às vezes, num horário que não seria da próxima refeição, né? Por exemplo, vai sair daqui do Brasil de noite, vai chegar lá de noite de novo, sei lá, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Então, para atleta é algo muito, muito mais específico. E também pela parte do doping, né? Porque, assim, a recomendação é que atletas profissionais usem o mínimo de suplementação possível também por conta desses dopings. E não dá para ele chegar em qualquer lugar e comprar um suplemento porque o dele acabou, um gel porque o dele acabou. Não. Tipo, a gente precisa levar isso muito a sério, porque se pega no doping, o atleta realmente tem que parar de competir, ele é excluído, né? Então, a gente precisa levar isso também, é uma responsabilidade um pouco maior, que é o trabalho da pessoa, né? Mas seria mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Aproveitando isso que tu falou, né, da questão das viagens, tanto quando a pessoa faz uma prova fora, como faz uma prova aqui mesmo, quais são as principais estratégias, além desse carbo load que tu falou? Tem algo a mais que tu costuma indicar em questão de suplementos, em questão até mesmo do sono, do descanso, como que funciona? O sono, ele é primordial, né, para bom rendimento, assim, mas muitas vezes durante viagens a gente não tem esse controle, né, não consegue ter 100% desse controle. Mas coisas que podemos fazer? Primeiro, o que eu recomendo é sempre que possível a pessoa se alimente em casa ou no lugar onde ela está hospedada, né? Faça essa alimentação, ela mesma prepare, para ter um controle maior. Por quê? Esse carb load, ele não é necessariamente você ir lá e comer pizza e bombom, chocolate, porque esses alimentos, eles não têm só o carboidrato, eles têm a gordura também. Por exemplo, a pizza vai ter o queijo ali, e às vezes essa pessoa não está acostumada a comer aquilo, e aquela coisa. Antes de prova, nunca faça o que você não está acostumado. Então, sempre tentar manter uma alimentação o mais próxima da sua rotina possível, mas aumentando essa quantidade de carboidrato. E aí, se possível, fazer em casa também para ter esse controle maior, né? Porque quando a gente come fora, muitas vezes a gente não sabe o que está consumindo ali. Então, pensando em viagem, eu sempre recomendo isso. E também evitar, assim, apesar da gente evitar o consumo de industrializado na rotina, muitas vezes em viagem, para evitar alguma infecção alimentar, algo do tipo, os industrializados eles entram de forma estratégica também, porque a gente tem um controle maior, né, higiênico-sanitário mesmo. Então, né, vai ter uma competição bem importante e às vezes a gente vai ter que, você vai ter que comer isso, ou às vezes a pessoa traz mesmo consigo, leva na mala, né, alguns alimentos, e isso acontece bastante também. Eu tive uma atleta agora que foi competir no europeu, né, de jiu-jitsu, e ela levou, assim, para evitar de comer a comida do avião, ela levou bastante coisa industrializada do Brasil, que ela já estava acostumada a comer, mas ela levou para poder evitar de fazer aquela refeição no avião, né, porque muitas vezes pode passar mal, alguma coisa do tipo, e ela já ia competir nos dias seguintes, assim, então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. E, além disso, é um esporte que precisa ter um controle de peso bem sério, né, então a gente tem que tomar cuidado também. Sim, envolve de tudo, né? Principalmente em viagem, eu imagino que tenha que ter um grande planejamento por trás. E dependendo da modalidade, ainda mais rigoroso, né? Como nessa questão do jiu-jitsu. Sim, o próprio jiu-jitsu, esportes de luta exigem aquela preparação, aquela desidratação, o cara fica depletado para poder bater o peso, aí depois a pessoa enche de novo, porque é o esporte, né? Se alguém faz isso e outra pessoa não faz, ela tem a vantagem, né? Então é uma estratégia que tem que ser feita de maneira quase que mandatória, né? É uma boa situação. Não, mas é bem desafiador, mas é muito legal, assim, um desafio muito, muito bom, sabe? E também de saber que ajudou a pessoa a chegar naquele objetivo, né? Tu deu aquele suporte, isso não tem preço, gente, é uma coisa muito legal mesmo.
Eu imagino, deve ser extremamente gratificante, né? Muito. Mas, no geral, o que a gente tinha para te perguntar é isso, Bea. Tu gostaria Uhum. de complementar com algo? Gostaria de fechar com alguma frase final, alguma dica para os corredores, para quem está iniciando, principalmente? Olha, eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite, porque é muito bom estar conversando com vocês, alunos da UFSC, né, o curso que eu fiz também. É muito bom mesmo rever vocês, né, porque a gente acabou se encontrando ali durante a graduação também. Então, quero agradecer mesmo. E em relação a essa recomendação, dica final, né, para os corredores, eu acho que o principal é comer alimentos in natura. Gente, isso para todas as pessoas, né? A gente, não só os corredores, mas qualquer pessoa, sempre a gente buscar uma alimentação baseada em alimentos in natura antes de buscar a suplementação X, Y, Z, né? Ver se a sua alimentação base, ela realmente está adequada para aquilo que você tem feito, para sua rotina, e não só pensando em macronutrientes, mas se aquilo está sendo prazeroso, né? Porque uma alimentação saudável, ela não é só atingir metas proteicas de carboidratos e lipídios. Não, ela precisa também ser uma alimentação prazerosa e uma alimentação em que você tem uma boa relação com ela. Né? Então, até questão enfim, de distúrbios alimentares, né, dentro do esporte é algo muito presente. E a gente precisa realmente, quando a gente fala de alimentação saudável, estar equilibrando todos esses pratinhos, assim. Então, acho que seria isso. Perfeito. E no final a gente sempre volta pro guia, né? Que a gente tanto vê na universidade. Sempre é o maioral. Sim. Mas então a gente que te agradece muito, Bea, foi muito bom, é muito bom ter esse contato com profissionais, principalmente que seguem essa lógica de sempre evidências e também essa de sempre focar no alimento, né, na pessoa, na rotina, nessa forma muito individualizada que a gente vê, né, que é tão importante. Foi muito enriquecedor, tenho certeza que todos que vão assistir vão ficar muito felizes e vão aprender muito também. Muito obrigada. Sempre que tu precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. E a gente queria muito te agradecer mesmo. Foi muito enriquecedor. E parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada, gente. E parabéns por todo o trabalho que vocês fazem aí no PET também. Muito incrível.